Olá, turma. Como é que vocês estão? Nós estivemos reunidos na segunda-feira e hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é os tipos e gêneros textuais. Esse assunto, ele não está no início do livro didático de vocês. Ele está mais da metade para o final do livro. Mas eu resolvi trazê-lo porque eu vou começar a trabalhar os gêneros textuais com vocês. Então, para isso, vocês precisam conhecer quais os gêneros estão em qual tipo de texto. Até os anos 2000, e eu fiz a minha faculdade, eu terminei em 2001, né? E até os anos 2000, acreditava-se que os gêneros textuais é o que hoje nós conhecemos que são os tipos textuais, né? E houve-se estudos de estudiosos da nossa língua portuguesa, né? Várias pessoas que se dedicaram a esse estudo e hoje nós vamos conhecer o que realmente vigora hoje dentro da nossa língua portuguesa, certo? Em relação aos tipos e gêneros textuais. Vocês estão vendo aqui a tipologia textual, ou seja, vocês estão vendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Tipos de texto. Né? E esses tipos de texto, os gêneros, eles se encaixam nesse tipo de texto aqui. Mais na frente, vocês vão ver um mapa mental que eu criei, né? Para que vocês visualizem esse mapa e coloquem na cabecinha de vocês o que faz parte de quê, tá certo? Vocês estão vendo aí, ó, a descrição, a narração, a dissertação, a argumentação, a injunção, certo? Vocês estão vendo aí, ó, logo no início, descrição, né? Revela-se pela enumeração de características de um ser, um descritivo objeto, um ambiente e uma cena, né? A narração caracteriza-se pela enunciação de fatos que envolve ações de narrativo, personagens encadeadas no tempo e no espaço. A dissertação estrutura-se na enunciação de fatos e dados sem defender uma opinião específica, apenas expõe a ideia sobre um determinado assunto. A argumentação estrutura-se no encadeamento das ideias com a finalidade de defender um determinado ponto de vista. E a injunção revela-se pela finalidade de persuadir o destinatário a realizar uma determinada ação. O diálogo, texto marcado por atos de fala. Aí eu vou voltar agora a cada um desses aqui para poder explicar melhor para vocês. Olha, a descrição, você pode escrever um texto apenas falando das características. Por exemplo, se eu quiser descrever uma mesa, eu vou dizer se essa mesa tem, se é uma mesa de 3 pernas, porque hoje em dia tem mesa moderna, né? Tem mesa de 3 pernas, tem mesa de 4 pernas, de 6 pernas, né? Então, assim, eu vou descrever esse objeto, eu vou descrever este lugar, eu vou descrever esta pessoa. A narração, ela, o nome já diz, o texto narrativo. É contação, minha gente, contação de história escrita, certo? A dissertação, ela estrutura-se em fatos, em opiniões específicas. Ela só difere da argumentação porque você pode, num texto dissertativo, você pode simplesmente colocar vários pensamentos, vamos dizer assim, várias ideias de determinados assuntos, sem se envolver com essas ideias, sem omitir a sua opinião sobre essas ideias. Já na argumentação, não. O texto argumentativo, ele é recheado de opiniões. Pelo contrário, aqui você tem que colocar bastante argumentos, né? Bastante, você tem que colocar fatos, contra fatos.
assuntos que você venha defender aquele assunto ou não defender, né? Ou ser contra aquele assunto. Isso é argumentação. E a injunção é um texto instrutivo. Ele serve para quê? Por exemplo, uma bula de remédio, para ensinar como é que você deve tomar aquele remédio, uma receita, como preparar um bolo, né? Esse é o texto injuntivo. Ele tem a finalidade de instruir. Um manual para você montar um carro, montar uma bicicleta, montar uma moto, é um texto injuntivo. E o diálogo, né? Texto marcado por atos de fala. A gente vê isso muito no debate, a gente vê isso também muito nas peças de teatro, né? Que tem essa fala muito marcada, né? Os atos de fala. Vocês estão vendo agora os gêneros orais e escritos. Nós temos aí, ó. Olha aí os tipos textuais aí que eu falei para vocês. Estão aparecendo aí para vocês do lado: narração, argumentação, exposição, injunção e descrição. Olha, nós temos aqui na narração contos, fábulas, lendas, mito, biografia, romance, novela, piada, crônica e notícia, certo? Nós temos aí a argumentação, o editorial, a carta de leitor, a assembleia, o debate, resenha, ensaio, texto de opinião. Nós temos aí a exposição, o artigo científico, o seminário, a palestra, o verbete, a reportagem, o resumo, o fichamento. A injunção, nós temos o manual de instrução, a receita de bolo, o regulamento, regra de jogo, receita médica. E a descrição, nós temos o laudo médico, guia de viagem, o perfil em comunidade virtual, relatório e texto publicitário. Então, olha, pessoal, se vocês me perguntassem hoje, professora, me diga quantos gêneros textuais existe na língua portuguesa? E eu lhe digo e asseguro que não só eu, como qualquer outro profissional da língua portuguesa, vai lhe responder que é infinito os gêneros textuais, certo? São inúmeros, não tem como contabilizar esses gêneros. Já os tipos, nós temos como contabilizar. Vocês estão vendo aqui do lado, agora os gêneros textuais, não. Certo? Depois nós vamos fazer até uma brincadeira futuramente, quando a gente conhecer vários gêneros textuais, que a gente tiver visto todos esses tipos de texto aqui, bem detalhadozinho, nós vamos fazer uma produção bem interessante, que uma vez eu fiz num curso para professores, num curso chamado Gestar, Gestão da Aprendizagem Escolar, do qual nós colocamos para haver a troca, certo? Por exemplo, o texto injuntivo, que é uma receita de bolo, só que dentro da narração. Ficou bem interessante. Nós usamos o que a gente chama de hibridismo de texto, certo? Mas isso aí é um assunto mais para a próxima aula, tá bom? Para as próximas aulas. Por enquanto, eu quero que vocês visualizem isso aqui e vão aprender isso aqui primeiro, tá bom? Bom, aqui chegou o mapa mental que eu tinha falado para vocês, certo? Nós temos aqui os gêneros textuais, olha só. Vejam só, tá marcada aí de azul claro os tipos de textos, certo? Nós temos aí o dissertativo argumentativo, nós temos a anedota, nós temos o descritivo, o expositivo e injuntivo, certo? E nós temos aqui a narração, que está um pouquinho apagadinha aqui, ó, tá pegando aqui a filmagem, mas acho que vai dar para vocês ver aqui, ó, a narração, certo? A narração, o descritivo, dissertativo, argumentativo, o injuntivo, o expositivo.
Então, vocês poderiam me perguntar assim, mas Flaviana, tu falou dissertativo, mas tu não falou dissertativo argumentativo. Sim, é porque alguns autores defendem só o tipo argumentativo, certo? Outros já trazem essa nomenclatura aqui, ó, dissertativo argumentativo é o que diz a mesma coisa e é o que cai no Enem. No Enem, na hora que eles pedem para você escrever um texto argumentativo, eles vão colocar assim, né? Para você escrever o texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, olha, vamos ver esse mapa mental. Aqui no dissertativo argumentativo, ele expõe um tema ou um assunto por meio de argumentações. Aí nós temos aqui os gêneros: ensaio, resenha, artigo, carta de opinião. Nós temos o gênero injuntivo, indica uma ordem de modo que o locutor objetiva, orientar e persuadir o interlocutor. Aí nós temos aqui, olha os gêneros: propaganda, bula de remédio, regulamento, receita culinária, tá certo? Aí vem aqui, ó. Esse aqui eu coloquei anedota, mas ela não está entre os tipos textuais, certo? Não está sobre os tipos textuais. Aqui, a anedota é um gênero, tá certo? Texto humorístico leva ao riso. Aí vem aqui, o narrativo. Apresentam ações de personagens no tempo e no espaço, ao romance, a fábula, a novela, a lenda, certo? O descritivo, relata ou expõe pessoas e objetos e lugares e acontecimento. Diário, a notícia, o currículo, o cardápio. O expositivo, expõe determinada ideia por meio de recursos como definição, descrição e informação. Olha aqui, ó, os expositivos, seminário. Eu acho que vocês já participaram de seminários nas salas de vocês, certo? Então, o que é o seminário? Nada mais é do que um texto onde você se prepara para apresentar a aula, né, com fatos, e vai lá na frente e se apresenta lá as características daquele assunto, né? Então, é expositivo. E a palestra também é expositivo. Você está lá, está se colocando para que outras pessoas lhe vejam. Vejam você falando, vejam você colocando sua opinião, né? A entrevista e a enciclopédia. Nós temos aqui a ata, registra todas as informações e acontecimentos de uma reunião, assembleia, encontros, reuniões e conferências, tá certo? Então, nós vamos aqui, olha, nós vamos aqui olhar esse mapa e vamos guardá-lo em nossa memória, certo? Quando vocês pensarem em texto dissertativo ou argumentativo, vocês logo vão lembrar de ensaio, de artigo, de resenha e de carta, de opinião. Quando vocês pensarem no gênero narrativo, aí vocês vão pensar no romance, na fábula, na novela. No descritivo, vocês vão pensar no diário, na notícia, no cardápio, expositivo, no seminário, na palestra, certo? O injuntivo, na propaganda, na bula de remédio. Então, pessoal, eu gostaria só de frisar para vocês que, assim, como as nossas aulas, elas têm que ser um pouco condensadas, para complementar o assunto que eu trabalhei hoje, eu vou colocar 2 links para vocês acessarem 2 vídeos bem curtos e vou colocar 2 textos para que vocês leiam esses 2 textos, certo? Aí vai levar o nosso tempo, o tempo da nossa aula. E aí, quem desejar tirar alguma dúvida, quem desejar conversar comigo a respeito dos tipos e gêneros textuais, pode falar comigo no meu privado, tá certo? Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Eu espero que as nossas aulas sejam bastante prazerosas, que a gente possa aprender, né? E que
nas próximas aulas a gente possa se reencontrar e fazer desse momento virtual um momento também de aprendizagem, tá bom? Um abraço a todos, que Deus os abençoe.